Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Essa é a primeira das aulas sobre continente africano. E a gente vai falar hoje um pouquinho, sobre alguns aspectos físicos da África relacionados aí à localização do continente, os limites, alguns lugares que são importantes e regiões aí do continente africano. Vamos lá. Então, primeira coisa, isso aqui é o continente africano, eu já tive alguns alunos aí de terceiro ano, inclusive, que às vezes marcavam esse lugar como Brasil, Então aí é o continente africano, O Brasil só aparece aqui um pedacinho dele, na América do Sul. Aqui está o litoral nordestino, principalmente, parte do litoral aqui do sudeste. Mas enfim, nosso assunto é a África, então tudo isso daqui é o continente africano. Então bateu o olho para esse formato aí, identificou o continente africano. Percebam que é um lugar, com paisagens bem diversas, É nítido aqui a presença do deserto, de uma floresta bem densa, aqui na região central do continente. E aí, vamos para o começo, Sempre que a gente vai estudar um lugar, a gente tem que aprender a localizar esse lugar, no planeta Terra. Então, quando a gente pensa no continente africano, quais são os limites da África, os acidentes geográficos que vão aí limitar o continente africano. Então, no norte, aqui em cima, separando a África da Europa, está o Mar Mediterrâneo. Ao sul, o Oceano Glacial Antártico. Ao oeste, o Oceano Atlântico, que é o mesmo oceano que banha o território brasileiro, e no leste, Oceano Índico. Percebam que aqui no nordeste, já separando aqui África do Oriente Médio, da Península Arábica, está o famoso Mar Vermelho. Bem aqui em cima é a Península do Sinai. Esse é um território do Egito, que é um país africano, porém, teoricamente, ele já está no Oriente Médio, a separação ela aconteceria aqui, tá? Uma região interessante é o Estreito de Gibraltar, tá? Bem aqui no extremo norte do continente africano, ó. Aqui é o Marrocos, tá? Quase que não dá para ver aqui, tá? Tem uma distância de mais ou menos 12 quilômetros entre, o território aqui do Marrocos e o território da Espanha, na Península Ibérica, que já é Europa. Então, lembre-se que estreitos são os afunilamentos, é o ponto mais próximo aí entre Europa e África, tem pessoas que, às vezes, num desespero, tentam fazer essa travessia aqui, nadando com boias, mas é loucura, tá? O mar é agitado pra caramba nessa região, enfim, as pessoas acabam morrendo aí, Bem, o continente africano ele é cortado por 4 linhas imaginárias, Então, de cima para baixo aí, Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio, na aula sobre vegetação, a gente vai falar um pouquinho, sobre a influência dessa posição latitudinal no continente africano, e cortado também pelo meridiano de Greenwich, então aqui, ó, pertinho, onde tem o encontro, o 0 grau, do encontro do Equador, do encontro com a linha do meridiano de Greenwich, a gente vai estar numa região do continente africano que é chamada de Golfo da Guiné.
Tá? Aqui é uma outra imagem, né, do Golfo da Guiné e os países, né, que ficam nessa região aqui do Golfo da Guiné, né, uma região aí de clima equatorial. Na África também a gente vai encontrar várias ilhas, né, que, como é que eu posso dizer? Nas aulas de história, né, principalmente daquele período ali das grandes navegações, né, foram um período aí que portugueses e espanhóis, principalmente, se apropriaram dessas ilhas, né. Então, ó, de cima para baixo, ó, Ilha dos Açores, né, ó, Açores fica quase que em linha reta em relação a Portugal, tá? O arquipélago aqui dos Açores mandou muita gente, né, para o sul do Brasil, os açorianos, né, e para outras regiões do país. Acho que o modelo de cultivo de cana, tanto nos Açores quanto na Madeira, que depois os portugueses vão implementar aqui no Nordeste brasileiro. Né. Aqui do lado, né, acredito que já a gente pode chamar, né, a Ilha da Madeira de parte aí da África, né. Então, o arquipélago da Madeira, também possessão portuguesa. Aqui estão as Ilhas Canárias, né, no litoral aqui do que seria o Marrocos e o Saara Ocidental, possessão da Espanha. Aqui, Ilhas do Cabo Verde, né, possessão portuguesa, e lembrem-se, né, que o Tratado de Tordesilhas usava as Ilhas de Cabo Verde como grande referência geográfica, né, são 200 milhas náuticas a partir, né, de Cabo Verde. Daí, aqui, ó, arquipélago de São Pedro e São Paulo. Notem que ele está bem, ó, na falha, né, na separação da placa tectônica, da placa sul-americana para a placa africana. O arquipélago de São Pedro e São Paulo é o ponto mais extremo do Brasil, não do Brasil territorial, continental, né, mas é o ponto mais a leste do território brasileiro, né. Então são algumas ilhotas ali rochosas que o governo brasileiro mantém pesquisadores, soldados da Marinha ali, para garantir que esse território é território do Brasil e a contagem de milhas náuticas. Então é o ponto do Brasil mais perto do continente africano. Tá? Aqui, São Tomé e Príncipe, são ilhas portuguesas. Eu acho que é só esse daqui, São Tomé, que dá para ver. Né? Príncipe acho que é menorzinha. Essa daqui acho que é uma outra ilha, não estou lembrado agora. Mas fica bem aqui nessa regiãozinha. Tá? Georgetown, né? Santa Helena, que é uma ilha famosa, né? Que é a ilha que os ingleses mandaram Napoleão, né? Onde Napoleão terminou os seus dias. Né? Por isso está bem longe da França, né? E é isso. E aí no Oceano Índico tem algumas outras ilhas do continente africano. Essas ilhas são paraísos tropicais, né? São lugares muito bonitos, né? Então de cima para baixo, Seychelles, Ilhas Gloriosas, Ilhas Comores, Ilhas Mayotte, Ilhas Maurício, Ilhas Reunião, e a ilha mais famosa e maior de todas aí é a ilha de Madagascar, né? Para quem já assistiu o desenhinho animado, né? Do Rei Lu. Bem, uma outra região importante é o Chifre da África, né? Mas a maneira melhor da gente visualizar o Chifre da África é se tombasse o continente africano. Se eu virar a África aqui, dá para ver que o Lago Vitória vira uma espécie de olhinho, né? E a África parece um dinossauro, um dragão, né? E aqui está o Chifre da África, né? Essa península aqui, cima onde fica, né, o território principalmente da Somália, né? Então aqui o Chifre da África é uma região muito importante, né, como rota de passagem de navios petroleiros, né, que saem aqui
do Golfo Pérsico, né, passam pelo Mar Vermelho, né, e vão aqui pelo Canal de Suez para a Europa ou para a América do Norte. Aqui nessa região tem o caso dos piratas da Somália, né, os somalianos aí de diferentes grupos, né, que atuam aí na pirataria. Tem um filme no Netflix, e acho que deve ter em outros provedores de streaming com Tom Hanks, né, chamado Capitão Phillips, que conta a história, né, de um capitão de navio sequestrado por esses piratas. É bem interessante. Maghreb é uma outra região ali da África, né? O Maghreb é a parte da África que se chama de África ocidentalizada, né? Embora os países tenham o árabe como língua, religião islâmica dominando, né? A gente vai encontrar nesses países um modo de vida mais próximo aí do ocidental. Então são Marrocos, Argélia e Tunísia. Para quem gosta das aulas de história, né, Tunísia é onde ficava a antiga Cartago, né, que era inimiga ali dos romanos. Bem, aqui em cima, né, dominando a paisagem no norte da África, o deserto do Saara. Tá? E aqui embaixo dessa linha que eu tracei, né, é a chamada África subsaariana, né? Um pedaço da África que está abaixo do deserto do Saara. Eu fiz questão de separar aqui, tá? Não que os países aqui, né, Somália, estão na chamada África subsaariana, mas o meu interesse aqui foi separar o deserto, tá? Destacar aqui uma área de deserto, tá? Né, tem uma faixinha aqui, ó, que o deserto ele continua, mas esses países todos aqui são da África subsaariana ou, né, do famoso Sahel, tá? Essa é a região mais pobre do continente africano, com mais conflitos, né? Quando a gente pega aqueles países com IDH na faixa de 0,4, pessoas que vivem com menos de $1 por dia, né? Então, são os países aqui, ó, dessa região do Sahel. Aqui é uma outra imagem da mesma coisa. Tá? Existe um critério de divisão regional da África, né? Então, norte da África, sul da África, centro da África, por aí vai. Né? Então, não precisa se preocupar muito com isso, que isso não costuma aparecer nos vestibulares brasileiros, eu só pus aí a nível de curiosidade, né? Então dá para dividir a África em África setentrional ou do norte, África meridional ou sul da África, África ocidental, África oriental e África central. E por fim, né, tem uma coisa que vocês não podem confundir, né? Não confundam sul da África com África do Sul, né? Então, sul da África é a parte, né, do sul do continente africano que corresponde, né, à África meridional. E África do Sul, né, é o país que se localiza no sul da África, ou no extremo sul. Né? Então, aqui, ó, África Meridional, o sul da África e África do Sul, né, para desgraça dos professores de geografia, tinha que ter um país aqui chamado África do Sul. Né? Daí todo mundo confunde. Então, se eu estou falando de sul da África, eu me refiro ao sul do continente. Se eu estou falando de África do Sul, eu me refiro ao país. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.